entrar na 76, que é as testemunhas. E acho interessante ele ter colocado isso aqui, porque as testemunhas de quê? De massa. Quando eu dou uma palestra, eu tenho testemunha. Quando eu faço uma murmuração, eu tenho testemunha. Agora nós vamos falar sobre as testemunhas. Quem são as testemunhas de tudo? Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Porquanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Vou ler. Emmanuel. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E, em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda a parte da terra, o discípulo respira, rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes. Porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa. Eles falam sem palavra, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposo e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueça de que te acompanham em espíritos cheios de preocupação e amor. Eu acho que é uma mensagem bacana, né? Para mostrar a gente que a gente não perder as esperanças. Ficar sempre de olho para não entrar numa onda errada e depois ver lá na frente que nós estávamos errado e nesse caminho ter feito muito mal. Porque é muito importante quando a gente seleciona a opinião, escolhe, ouve, depois que a gente incorpora, a gente passa a produzir as coisas. E aí a gente já não é mais só responsável pelo que a gente traz na cabeça, mas pelo que a gente fez com aquilo que a gente acreditou como verdade. Então, aqui ele está dizendo as testemunhas. E ele diz assim: porquanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Há uma coisa aqui interessante que parece muito com a resposta do Livro dos Espíritos, que falam se algum momento estamos só. E os Espíritos respondem a Kardec que isso é uma grande ilusão que ele traz. Que nos momentos que nós olhamos, não tem ninguém vendo, ninguém participando, ninguém como testemunha, existe uma nuvem de testemunha nos observando, de espíritos. Óbvio, né? Isso é uma óbvio. Se aqui é um local, se aqui é um cenário, aqui é um palco, o palco da vida, onde a gente vem representar papéis. Os papéis que a gente representa são os papéis dados pela sociedade: filho, pai, avô, irmão,
tio, esposo, homem, mulher, os papéis que a vida, que nós vamos começando a interpretar e reconstruí-los, redirecioná-los para a nossa evolução. Então, quem nos assiste? Aqueles que precisam aprender e aqueles que estão observando se nós aprendemos. Então estamos sempre observados, sempre vigiados. Não é, esse vigiar não é pelo bem, não. O bem não vigia ninguém. Observa, para tentar nos ajudar, nos orientar naquilo que estamos fazendo. É que nós trazemos uma ilusão de que a gente entrou num quarto e fechou a porta, ninguém mais sabe. É muito interessante isso. E é bom que seja assim, né? Porque senão não teríamos condições alguma de viver no mundo material. Mas que nunca é, nunca é. Então ele diz assim, ó, este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Está falando, olha, é um foco para vocês, hein? Aprendizes, cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. Em qualquer posição que permaneça, que você esteja, a criatura está cercada por enorme legião de testemunhas. Quem tem filho começa a observar um pouquinho mais de perto isso. As crianças, normalmente, muito tempo atrás, foi diagnosticado com aqueles amigos invisíveis, que a psicologia falava, imaginários, que nada mais são que espíritos de crianças infantis, que acompanham muitas vezes os casais, quando existem crianças na casa, para eles aprenderem como é conviver com uma família, ter uma família. São espíritos que desencarnaram, não tiveram uma família, às vezes eram órfãos, morreram órfãos, e nunca tiveram a chance de ter uma família, não se lembram como é isso, ter um pai, uma mãe. Então eles vão assistir essa família, vão acompanhar de perto essa família, acompanhar aquela criança e tudo mais. Algumas crianças conseguem perceber com mais facilidades e praticamente os adota como seus irmãozinhos, né? E então os pais vão começar a perceber que engraçado, né? A gente pensava que estávamos sozinhos em casa, só nós e o nosso filho, e de repente nós temos um monte de criança. Óbvio, né, que a gente já chega a pensar, essas crianças não foram jogadas aqui, tem os seus tutelados acompanhando essas crianças no que elas estão aprendendo. Então, só para a gente fazer uma rápida observação, aqui em casa já tem bastante gente. 2, 3 crianças, 3, 4 tutelados, a coisa aqui virou uma multidãozinha, né? Na casa. Então é isso mesmo, a gente já começa a perceber que o mundo espiritual interage constantemente com o mundo físico, constantemente, porque eles nos ensinam, mas também nós ensinamos a eles. Como eles acompanham no Brasil, eles estão aprendendo uma cultura brasileira, não impede nada, uma maneira. Às vezes a criança é escolhida para o acompanhamento devido o tipo de família que ela precisa observar, que é o que falta para ela entender alguma coisa sobre família. E renascer a vontade de que quando reencarnar, construir uma família. Você vê que eu trabalho para a espiritualidade. Então, aí estamos percebendo dessa maneira bem simples que nós estamos sempre sendo visitados em casa, né? Animais também, quem tem animais vê periodicamente alguns acontecimentos. Nós estamos sempre, nunca estamos sozinhos, gente, nunca estamos. E ele diz assim, ó, não nos reportamos tão somente aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, não estamos falando dos familiares, mas acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem. Mas Guti, se eu não tiver, como que eu vou saber que é um amigo, é um benfeitor? Mais fácil você ser acompanhado por um malfeitor.
tá certo? Mas também isso vai depender do tipo de homem que você é. Se você é ganancioso, vaidoso, orgulhoso, ambicioso, brinquento, irritado, depende. É aquele grupo que você vai atrair, tá? Então, no caso da família, criança vai atrair criança, criança vai atrair criança. Um adulto atraindo uma criança, meio estranho. O que ela teria para aprender com um adulto? E o adulto vai atrair aquele que, junto, vamos crescer, né? Vamos fazer tudo. Um religioso, religioso. Uma pessoa com fé, uma pessoa com fé. Então, integrante do quadro doméstico. Mas, acima de tudo, os amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Isso aqui é já no mínimo, tá? Eles não estão dentro da sua casa, no ambiente, na psicosfera. Eles estão onde quer que eles estejam, eles te observam quando é necessário. Agora, o malfeitor é aquele que está, esse fica dentro. Conforme o grau de evolução do espírito, ele tem a necessidade de agir como uma pessoa encarnada. Então, eles se encontram fisicamente no local onde eles se encontram, tá? Quando os benfeitores não, muitas vezes eles nem fisicamente estão ali. Eles estão muito longe. Você faz um pedido, alguma coisa de auxílio, ele faz da onde ele está e eles nem vêm fisicamente. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais. Isso aqui é incrível. Que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Então ele está dizendo assim, a gente tem sempre aquela ideia, por que um espírito estaria convivendo ao meu lado? Ele está te observando. Como ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, quer dizer, você é a pessoa que está sendo submetido às experiências. Eles são aqueles que precisam aprender com a experiência, mas deles também. Só que não podem fazer ainda porque estão no mundo espiritual. Então eles vão aprender teoricamente com a sua experiência prática. A teoria deles vai ver em ver a sua vida, observar a sua vida, o que você está fazendo da sua vida, onde você chega e tudo mais. É a teoria dele. E depois ele vai colocar em prática na vida dele quando ele reencarnar. Isso se convencermos aquele espírito, né? Se os convencermos que o caminho que escolhemos é bom ou ruim. E aí então ele diz assim, antes da reencarnação, aí ele está falando antes da gente reencarnar, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Aqui entra uma coisa que eu falo sempre. Antes de nós nascermos, se existe isso, porque um dia nós vamos lembrar disso quando nós desencarnarmos, o que nós prometemos que nós íamos fazer quando aqui estivéssemos. Você não imagina o que a gente promete. Até meio vergonhoso depois do que a gente faz, mas o que a gente promete. Então, e aí nós arrependidos queremos reencarnar, queremos refazer os erros, reparar os erros, queremos nos testar para saber se realmente aprendemos. E aí vem os espíritos generosos e endossam as súplicas da alma arrependida. Ou seja, eu entendi, eu compreendi e eu vou agora também ajudá-lo a pedir a sua reencarnação. É muito difícil reencarnar, porque há muitos espíritos para reencarnar em relação aos que estão encarnados. E agora com a destruição da família está nascendo muito menos criança.
E as que estão nascendo já sem família. Então, tá mais difícil ainda reencarnar. Agora, para reencarnar, só um descuido do casal, porque o mundo aumentou a quantidade de sexo e diminuiu a quantidade de criança. Nós desvirtuamos o processo. Então hoje a prática ela não se interrompe, não para, às vezes até intensifica. O que ela não faz é a proposta inicial santificada, procriação. É essa que nós não. Isso nós não queremos. Nós queremos fazer sexo, mas não queremos a criança. Então ficou mais difícil reencarnar. Os espíritos ficam acompanhando o casal, acompanhando, e só um descuido que muitas vezes é um processo obsessivo, aí eles entram no processo. Ou isso é quando ele está instruído para reencarnar naquele casal, então ele está instruído, ele está esperando de coração a coisa acontecer. Então ele não vai obrigar nenhum dos dois. E quando o espírito não é um obsessor ou de um ou do outro ou do casal, né? Aí ele não vai pedir licença, não vai mesmo pedir. O que ele vai fazer? Ele vai participar do processo das relações sexuais do casal. E nessa participação ele é imantado no processo e é pego na armadilha. E aí vai nascer aquela criança revoltadinha, que é batendo no pai, na mãe, não obedece, que a gente está vendo. Esses casos hoje estão mais comuns do que você imagina. Porque a espiritualidade, para cuidar, para fazer algo programado dentro do bem, está difícil. Porque ninguém mais quer responsabilidade. Ninguém mais quer. Então ele fala assim, olha, na Terra hoje para nascer mesmo tem que ser um capetinha, porque aí ele não tem regra com ele não. O que ele faz? Ele gruda e provoca inclusive um e o outro para terem mais relações sexuais, para que numa dessa ele venha. Se tem alguém se prevenindo, ele vai ludibriar a pessoa, para a pessoa esquecer esse processo, e vai acontecer, de alguma forma vai acontecer, e ele vem. Para a espiritualidade, não veio aquele que era planejado, que seria bom, né? Mas veio aquele que precisava também, porque ele está no estado que ele reencarnando, ele para de obsediar ou um ou outro ou os dois, e reencarna, e vai receber uma educação. Quando morrer, ele vai transformar aquele ódio que ele tinha de obsessor por amor, porque teve um pai e uma mãe. Tem um monte de casos assim, um monte de casos assim, tá? Então, e aí ele diz assim: juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Aí fazem toda uma análise de como vai fazer essa reencarnação. Nós estamos falando aqui de um espírito bom, que está querendo sinceramente, está arrependido, precisa dessa reencarnação, já está mais consciente e está planejando tudo, tá? Amigos interferiram nos serviços de auxílio, quer dizer, acompanharam e também ajudaram a recuperar aquela alma, dando aconselhamento, levando para verificar as falhas e os erros, estão acompanhando aquele espírito ali dentro. Não é para todos não, gente. Aí, contribuindo na organização, também tem espíritos que contribuem na organização de particularidades da luta redentora. Eles opinam, olha, chama o seu tutelado e fala, olha, é bom que você tenha uma certa doença, assim, você vai nascer com asma, com alguma doença aí qualquer, porque isso vai te limitar a você a avançar em determinadas áreas, né? Ah, olha, você tem muita tendência a beber, é melhor você nascer com um problema no seu fígado, isso vai ficar sendo alertado a você que você nunca pode ter contato com a bebida alcoólica, isso vai te ajudar fisicamente a você ficar afastado da bebida. Olha, é melhor você nascer com um problema mental, olha, você nasceu sem perna, sem braço, cego, surdo, mudo, orientações, vai dar para ele as particularidades da vida, tá? Ah, você vai nascer
naquela família, o seu maior inimigo ali é teu irmão que está encarnado, você vai ser irmão dele, ou teu maior inimigo é teu pai, teu maior inimigo é tua mãe, vai ser difícil você ficar na barriga dela, vai contar com várias tentativas de aborto natural, você muitas vezes não vai aguentar, vai ficar se perdendo, e aí o pai, quando a mãe engravidar, não vai aguentar olhar para a cara do pai, porque você odeia o seu pai, então sua mãe vai transmitir isso pro seu pai, e vai ficando aquelas coisas assim, vai ficando, ele vai explicar tudo para isso. Então eles vão trabalhar com todos essas possibilidades, esse cenário. Eles estão preparando um filme, é a sua vida. Você vai ser o elenco principal, o protagonista principal, mas eles estão promovendo toda a sua vida. Você não sabe a quantidade de promessa que você veio para ficar. Você não sabe. Às vezes a gente sabe. É quando a gente sente um vazio tão grande, porque quando a gente começa a fugir de tudo aquilo que nós prometemos, nós entramos em crise de consciência. E é como se eu estivesse fazendo nada na minha vida. Como se minha existência não tivesse finalidade nenhuma. Porque eu não estou produzindo, eu não estou revertendo a oportunidade, a chance de reencarnar. Então, eu recebo esse aviso de consciência dizendo, está passando tempo. E se você não fizer pelo menos alguma coisa do que você prometeu que faria, você vai voltar para o mesmo lugar de onde você veio, que foi o lugar que você implorou para sair, pediu ajuda e não foi concedido. E sabe lá quando que você vai ter a oportunidade de voltar? No meio desse mundo como está, cada vez mais, só se você for quiser nascer num campo de guerra, onde tem muitos estupros aí, violência e tudo mais, aí está nascendo bastante criança. Agora, criança planejada por casais conscientes, isso está acabado, é raro no mundo. E aí você vai nascer o quê? Vítimas de famílias destruídas. É outro assunto para a gente entrar. Então, esses irmãos e educadores passam, todos eles que deram uma pitadinha na sua reencarnação, te ajudaram na sua reencarnação, de alguma maneira eles passam, esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa. Eles falam sem palavras. Enquanto você estiver reencarnado, eles estão lá conversando com você, sem palavras, tá? Nos refolhos da consciência. Muitas pessoas têm sonhos. Tem pessoas que nem sonho têm. Alguém vai falar agora assim, Guto, eu não tenho sonho. O que é isso? E outros que sonham demais. Por que essa diferença? Tem pessoas que quase não têm sonhos. Por quê? Elas são muito materializadas. Elas conseguem se convencer que ao dormir, dormem. Elas bloqueiam todas as possibilidades de lembranças de suas relações com o mundo espiritual. Tem pessoas que são mais livres, permitem, aceitam mais, então tem mais sonhos. E tem outras que já se relacionam com sonhos, vivem os sonhos, aprendem com sonhos, é uma outra vida dela. Você vê que tem todos os níveis. Aqueles que sonham e se lembram dos sonhos, ali é falado muitas coisas. Os sonhos nos falam muito, nos chamam muito a atenção, nos fazem lembrar de muitas coisas. Muitas vezes nós não entendemos o significado, porque a gente quer, através do sonho, receber palavras, né? Ou em português, se formos no Brasil, se eu for um americano, eu quero que alguém fale comigo em inglês, e isso não é muito possível, né? Então, o nosso inconsciente vem através de símbolos, e esses símbolos têm significados importantes na nossa vida. Então, nos refolhos da nossa consciência, filhos e pais, agora ele vai dizer, filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo.
vão compor esse cenário. Eu tenho a minha vida, aí eu tenho esposa, filho, parente, compõe essa história da minha vida. Mas mesmo nesse ângulo que eu estou vendo a minha vida, eles são secundários, protagonista secundário. Mas eles têm a vida deles, em que eles são principal e eu sou secundário da vida deles. Porque há um interferindo, um apoiando a proposta da reencarnação de evolução. Ninguém vem para dedicar sua vida a alguém. Não. Todos vêm para buscar a evolução. Então, no intercâmbio de auxílio, eu sou o principal, essa pessoa é secundária, ajudo ela me ajuda. Mas na dela, ela é principal e eu sou secundário, eu que ajudo ela. Ambos, então, nos ajudamos no meio disso tudo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Os observadores, em geral, estão todos do outro lado. É bom, é tranquilo. Faze, pois, o bem possível aos seus associados de luta. Agora ele está falando para nós, cristãos. Faze, pois, o bem aos teus associados de luta, aos que estão à sua volta. Faça o bem aos que estão à sua volta, seus familiares, no dia de hoje. E não te esqueça dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, entenda bem, existem duas visões que nós temos que carregar conosco, tá? E é muito importante eu ter essa visão, isso me desvia menos nos convites da vida. Muitas vezes, eu tenho uma inclinação para um determinado vício, um vício da droga. E aí eu vou para minha escola, eu sou ainda um pouco imaturo e não tenho essa visão. Mas vamos colocar agora esse jovem tendo essa visão, dado para ele essa visão, que ele tem os que acompanham ele no mundo espiritual e que lutaram, acompanharam, participaram de maneira direta ou indiretamente para ele reencarnar e estar aqui. E os protagonistas da vida deles, que estão encarnados do lado dele. Certo? Então, se ele entender bem isso, ele vai para a escola, aí vem um traficante ou um amigo que oferece para ele a droga. Ele tem vontade, porque ele tem inclinação, né? Aquela tendência, né? Então ele vai entrar na sugestão do experimenta, não, qualquer coisa você larga. E no que eles vai ou não experimentar, o que vai tornar ele susceptível a receber uma instrução que o fortalece, ou receber uma instrução para que ele execute até o final, até se tornar um viciado, vai ser esse esclarecimento aflorado. Existem dois acompanhamentos, no mundo espiritual e no mundo físico. O mundo físico, ninguém vai ficar sabendo. É assim que vem na cabeça. Seu pai, sua mãe, quem vai ficar sabendo? Experimenta isso, né? Mas ele vai lembrar que existe no mundo espiritual uma quantidade, espíritos que torcem por ele e que investiram nele e que trazem uma esperança no coração de que ele vai conseguir se dar bem nessa jornada terrena. Nesse momento, quando ele vai se deixar levar por aquilo que ele quer, que é a tendência da droga, pode ser que a consciência dele fala, não, mas e por esses que acreditaram em mim, que deram uma chance para mim, saberá quando que eu vou ter outra? Por eles, eu não vou entrar na droga. E pode ser que seja uma fortaleza. Porque hoje em dia, o que eu quero dizer é que os nossos jovens, as crianças, até muitos adultos, não têm elementos de conhecimento espiritual para trabalhar. Nós estamos nos tornando muito ignorantes espirituais. Então, o mundo, ele não para de fazer os convites e da forma mais bonita, cada vez mais requintada. E eu começo a perceber que cada vez mais eu tenho menos elementos, menos conteúdo, menos conceito para dizer não.
Eu não tenho conceitos para dizer não. Às vezes, quando eu resisto, eu digo ainda não. Compreendeu? Ainda não, porque eu não tenho nenhum motivo para dizer não. Isso não é para mim. Vou falar aqui uma coisa muito tranquila, é a propina. Muitas vezes você vê uma pessoa, né, recebendo, alguém vai lá e propõe, dá uma propina para um determinado trabalho, para uma, vou colocar, para uma autoridade, para alguém que está num determinado momento daquilo, né, no poder daquilo. Aí a pessoa vendo o valor, ele acha que é pouco e diz assim, não. Aí você pergunta, você não recebe propina? Não, ainda não. Olha só, ainda não. Não há conteúdo, não há conhecimento espiritual para que ele defina se ele é bom ou se ele é mau. A maioria de nós somos bom porque não temos excelentes propostas do mal para fazer o mal. Mas se tiver, esquece o bem. Quantos profissionais só não fazem as coisas erradas porque acham que o valor que vão receber por fazer aquilo errado não é tão grande, mas aí depende. É por isso que o diabo fala assim, tudo acaba no valor. Qual é o teu valor? Certo? É isso mesmo. Na oficina do diabo fala muito disso. Qual é o teu valor? Antes de nós discutirmos se você faz, se você não faz, se acredita em Deus, se não acredita em Deus, se é bom, qual é o teu valor? Me dá o teu valor. E nós vamos saber realmente se você é ou não é. E aí, quando eu instruo um jovem, uma criança, e ele vai se tornando um jovem instruído em relação ao mundo espiritual, ele tem conteúdo. Ainda o principal conteúdo dele é não dar valor ao dinheiro. Olha só, o dinheiro é necessário e ele é senhor dele. Mas o dinheiro não é dono da vida dele. Ele não fará tudo por dinheiro. Ele irá trabalhar para ganhar o dinheiro. Não para fazer coisas erradas e ser remunerado. Olha só. Tá certo? Então, são conteúdos, ele entendendo que existe um mundo espiritual e que muitos torcem e que nada é por acaso. Até aquela propina que chega a ser oferecida a ele não é por acaso. Todos estão aguardando, tanto aqueles que acreditam que você vai dizer um não, quanto aqueles que sempre quis a sua derrota. Então aqueles são os momentos, são as oportunidades. Nós acreditamos que as chances, são chances que não aparecem, que nunca mais vão aparecer, que se eu não agarrar agora, meu Deus, eu nunca mais agarro. São apenas testes colocados diante de você. Se você tiver um mundo espiritual, você vai dizer assim, olha, realmente resolveria a minha vida, esse caminho. Minha vida financeira. Mas o que importa na vida financeira? Quem tiver um tempo, né, leia sobre a vida de grandes astros de Hollywood, como morreram, podre de dinheiro. Mas que mortes tristes, a grande parte deles. E é uma coisa interessante, inclusive, que me chamou a atenção para eu ir atrás disso. Porque é incrível. Existem, sabe quantas milhões de pessoas existem para sair um astro de Hollywood? É quase que ganhar na loto, certo? Um astro, um homem, uma mulher ou uma criança. Cara, é muito difícil. São milhões e milhões de pessoas. É sonho de muita gente ganhar muito dinheiro no cinema. Quantos são? É raro, né? Pois é, essa raridade seletiva de escolha tornam essas pessoas algo que elas conseguem ter algo que é mais raro ainda. As doenças mais raras, elas são eleitas. Pararam para pensar nisso? Michael Jackson,
Sabe quantos Michael Jackson pode ter no mundo? A quantidade de doenças que ele tinha? Raras, doenças raras. Raras. Inúmeros outros, estou falando só de um. Eu estou falando no meu tempo, né, gente? Eu não sei agora dos astros, mas o que eu li foi dos astros também agora, só que eu não lembro todos eles. Elvis Presley. Cara, pensem como uma doença rara pega um astro de Hollywood. Parece que ele já sai predestinado a trazer aquele Bruce Willis. Olhem a vida de cada um deles, que estão ainda, os que morreram, porque morreram, e os que estão vivos, com as doenças mais raras que nós encontramos. Que coisa, parece, não estou falando que é, mas parece até maldição. Não estou falando que é, parece assim, porque aquela doença é tão difícil de ser pega numa grande quantidade de pessoas, como é que atinge aquele que é escolhido? Sabe, é como uma coincidência incrível da vida. Parece que eles vão se tornar ícones para que a gente entenda como o dinheiro nos leva a entender, o que a gente consegue entender do dinheiro é que na hora H que você precisa não adianta nada. É isso. Lembre-se dos dois lados. A lição está terminando, as testemunhas. Nós temos muitas testemunhas. E quando você não tiver mais força ou caindo numa tentação, se agarra e diz assim, ó, por vocês eu não vou me entregar. Uma outra saída, né? Porque há momentos que a gente quer largar, abrir mão de tudo. Falar, não vou conseguir. Mas aí você lembra que do outro lado tem muita gente te observando e dizendo, não, nós apostamos em você, não, você prometeu, não, você tem capacidade. E são espíritos que têm essa visão aguçada e sabe mais do que eu mesmo sei sobre mim. Então se eles disserem, você tem condição, você tem, você que não descobriu o como alcançar essa condição, mas tem, tá certo?